Olá, meu nome é Mónica Guimarães e estou aqui para vos apresentar aqui este novo instrumento, a Alquimia, que é um programador alquímico, e explicar, e porque é uma pergunta que tem surgido, quais são as diferenças fundamentais entre este instrumento e, por exemplo, uma mesa radiónica. Bom, em primeiro lugar, e dirigindo-me especificamente aos operadores de mesa radiónica que já estão habituados a esse trabalho, sabemos que a mesa é um instrumento que reúne duas valências, ou seja, temos gráficos em que vamos fazer leituras, então temos aí a questão da radiestesia, e depois a irradiação, ou seja, radiónica, que é feita depois mediante determinadas intenções e determinados comandos, etc., de acordo com aquilo que foi diagnosticado. Bom, desde já uma primeira diferença. Aqui, o que se pretende com este instrumento é um trabalho terapêutico aprofundado, ou seja, os trabalhos e aquilo que é aqui desenvolvido não é pela rama, digamos assim, nem é um instrumento mais apropriado, por exemplo, para fazer as ditas limpezas que se fazem muito com uma mesa radiónica. E a mesa radiónica está perfeitamente vocacionada para isso e muito bem. Aqui nesta placa, a Alquimia, nós temos na realidade 4 funções diferentes. Uma primeira coincide com a da mesa radiónica, que é a função radiestésica, ou seja, temos aqui vários gráficos que nos vão permitir, com o uso do pêndulo, naturalmente, fazer leituras. Temos também o que é coincidente, um testemunho, que neste caso vai ser um cristal, que é depois magnetizado com a morada energética da pessoa, nome e data de nascimento, e é colocado depois aqui no dodecaedro. Esta será a posição em que poderemos iniciar leituras associadas, obviamente, ao testemunho, ou seja, à pessoa que está aqui representada. Os gráficos funcionam da mesma forma, contudo aqui temos gráficos circulares, e tem a ver com estas rodas. Eu depois vou explicar porque é que elas não são fixas e porque é que elas rodam. Neste momento está na posição neutra, mas temos também aqui gráficos que são em leque. Então, as leituras são feitas da mesma forma como aprenderam eventualmente na mesa radiónica, para retirar informação relativamente às questões que são colocadas e àquilo que queremos efetivamente trabalhar. Não falando ainda dos gráficos, passando à segunda função, se quiserem, aqui da placa. A segunda função é também radiónica, ou seja, depois de identificar determinadas situações, de diagnosticar, nós vamos trabalhar no sentido de um reequilíbrio. E aí nós vamos já colocar aqui o testemunho num outro posicionamento e vamos, com o pêndulo, trabalhar da mesma forma, mas não com comandos quânticos, com outro tipo de verbalizações. Já lá iremos. Para falar da terceira função, e essa é uma função que está de alguma forma apoiada aqui por este material, mas por este instrumento, mas é uma função de trabalho cognitivo com a pessoa, ou seja, de explicação, de conversa, de questões, de orientações, para que haja uma eventual compreensão daquilo que foi diagnosticado. Aqui temos o apoio dos arquétipos,
porque muita da informação que está aqui nestes gráficos está organizada por arquétipos. Então, o terapeuta vai se auxiliar desses arquétipos para explicar e para facilitar essa orientação cognitiva. Mesmo porque um arquétipo é uma forma de dar um nome concreto a ideias que por vezes são um pouco abstratas, e então facilita muito o processo. E finalmente temos uma quarta função, que é a função alquímica. E essa aí já pede, claro, pré-requisitos, um conhecimento mais aprofundado daquilo que é a alquimia, mas obviamente isso é passado na formação, para que se possa operar. Mas de uma forma geral, a alquimia é uma real transformação, ou seja, uma transformação a todos os níveis, em todos os planos, desde o plano físico até aos planos mais subtis. E o operador aqui de alquimia vai favorecer essa alquimia através de um processo também radiónico, de verbalizações muito específicas que estão pré-feitas no livro das verbalizações, que é este livro que vocês veem aqui ao lado, e cada aspecto diagnosticado tem uma verbalização diferente. Ok? Bom, para vos explicar, para terem uma noção de como operadores de mesa radiónica, ok, mas em que é que este novo instrumento me pode ser uma mais-valia ou é suplementar ao trabalho que eu já desenvolvo? Bom, neste sentido, nós temos aqui vários aspectos em todas estas camadas, nomeadamente temos aqui os arcanos, que têm diferenças relativamente aos arcanos, porque estamos a falar do tarot alquímico. Temos depois, nesta primeira roda, temos arquétipos associados a cada um dos chakras. Depois temos as casas da astrologia, não é? As 12 casas do zodíaco, os signos, os 12 signos, obviamente, os raios, que vão servir para nós trabalharmos em muitas ocasiões, e os 6 arquétipos primordiais, que são 3 femininos, 3 masculinos, sendo os femininos Sofia, Eva e Lilith, e os masculinos Maçom, Profeta e o Instrutor. Bom, há outros aspectos aqui, mas para não me alongar muito, porque há outros gráficos, há aqui o alfabeto, há as vértebras, para fichas, por exemplo, da metafísica da saúde, que vocês já têm na mesa radiónica, que queiram aqui trabalhar de uma forma diferente. E o que é essa forma diferente? A alquimia implica um trabalho da parte do terapeuta, mas também da parte da pessoa que está a ser tratada. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Se eu estiver a trabalhar apenas uma questão associada aos chakras, por exemplo, não vou entrar nos outros para já, para ser mais simples. Então, podemos, por exemplo, apenas diagnosticar qual é que é o chakra em maior desequilíbrio no momento, ok? Então, iríamos fazer aqui uma leitura, temos aqui o testemunho no sítio certo, e ele eventualmente ia-nos começar a apontar para um chakra em particular. Neste caso está a apontar ali para o básico, vermelho, chakra básico. Automaticamente o vermelho passa-me aqui para alfa e ômega, que é o mostrador que nos coloca, que é a referência, digamos assim, o ponto de referência de equilíbrio, ok? Depois iremos perceber que temos aqui associado a cada chakra 3 arquétipos. 2 que representam as polarizações, os desvios, e os desvios sempre por excesso ou por defeito, ou seja, a pessoa tem um chakra desequilibrado, não basta saber isso, basta saber para que lado desequilibra, se é num sentido de exagerar
dentro de determinados aspectos, ou então de ter esses aspectos por defeito, não é? Em detrimento. E depois temos o arquétipo que é o ponto de referência fundamental, que é o equilíbrio e que é o emancipado. Neste caso, estamos a falar do chakra básico, pois cada chakra tem um arquétipo diferente. O que é importante aqui entender? Em primeiro lugar, e eu acabei por fazer um diagnóstico aqui. Depois, eu vou ter uma verbalização específica para a transmutação do arquétipo. Suponhamos que no caso da pessoa até tinha sido a vítima, ok? Então, básico por defeito é vítima. Então, iríamos fazer aqui uma transmutação com a verbalização específica, que já está feita, relativamente à questão do chakra básico, transmutando todos os desvios associados ao arquétipo da vítima, ok? Sentido anti-horário, aqui vão-se usar muitos dos princípios que já sabem na radiónica. Contudo, depois não ficamos por aqui. Vai ser preciso depois polarizar o aspecto no seu sentido positivo. Então, polarizar a questão, ou ancorar, melhor dizendo, aqui o arquétipo emancipado. Bom, isto depois de ter havido uma conversa e que a pessoa eventualmente tenha já compreendido em que aspectos concretos, práticos da sua vida assume o arquétipo de vítima, porque senão de nada serve. É muito importante que a pessoa entenda: ok, eu realmente nestas e nestas situações eu assumo esse arquétipo, tudo bem. E isso é que me causa depois estas e estas, ou me traz estas e estas consequências. Ok. O terapeuta vai orientar a pessoa no sentido de se dirigir para o arquétipo do emancipado. E só aí a palavra já diz muito. Mas mesmo para além da própria palavra, há depois toda uma orientação que o terapeuta faz no sentido de compreender, de fazer com que a pessoa compreenda em que situações é que ela não é emancipada, ou seja, em que situações eventualmente a pessoa ainda é dependente de outras pessoas, ou então espera algo de outras pessoas e acaba por se boicotar por isso mesmo, por estar muitas vezes à espera que sejam outros a ter aquela responsabilidade, aquela situação, enfim. E reparem que nós aqui estamos a falar só de uma situação mínima de todo um processo que pode aqui ser feito, ok? Mas mesmo assim ainda não acabou. Porquê? Porque é necessário que haja uma reprogramação a nível do inconsciente. E isso é fundamental para que o processo efetivamente alquímico aconteça. Isto porque, vocês com certeza têm essa experiência, nós muitas vezes podemos até já ter diagnosticado determinados padrões em nós, ou com a ajuda de um terapeuta, ou até sozinhos. Já até percebemos que temos aquela atitude, nós temos vontade de mudar, temos aquela postura que acaba por nos trazer e aquelas situações recorrentes que acabam sempre por nos acontecer. Mas a verdade é que não conseguimos mudar. Ou muitas vezes até achamos que mudamos, mas lá um belo dia vem o gatilho certo e pumba, voltamos a cair no mesmo padrão, digamos assim. Porquê? Porque nós, na verdade, estamos, por questões do passado, programados para agir daquela forma. E só a vontade, ou o conhecimento, ou a consciência do facto não é suficiente para que haja uma mudança efetiva. Ou seja, para que haja uma mudança que não tem volta atrás. Uma mudança que eu costumo comparar para explicar quando a lagartinha se transforma em borboleta. Não há volta a dar, ela não vai mais arrastar-se. Não vai mais andar pelo chão, vai voar, ponto final. E naquele ponto não volta atrás. Então, alquimia é isto.
E as verbalizações, todas elas têm uma coisa em comum, que é, eu até vos posso ler aqui a verbalização associada ao chakra básico, que é desta forma. Depois vou-vos chamar a atenção para determinadas palavras aqui, que são aquelas que reúnem todo o fundamento da alquimia. Então, iríamos fazer aqui naturalmente um ancoramento, não é? Pela minha presença eu sou, sintonizo aqui e agora o raio azul. E teria aqui o raio azul alinhado com alfa e ômega. Para reequilíbrio do ser, alinhando e ancorando em todas as dimensões, agora e em todos os passos da linha do tempo, os atributos do arquétipo, o emancipado. Que a força necessária para realizar seja uma verdade em teus dias. Que a coragem seja um fogo ardente em ti. Que a vontade seja um impulso necessário para as tuas criações. Que saibas nutrir a ti e aos outros. Que a abundância e a prosperidade sejam resultado da tua ação. Que o poder e a força sejam, pela tua ação justa e pelo fogo vivo, uma graça concedida. Então, estes 3 termos aqui, finais, estão presentes em todas as verbalizações. As outras são muito diferentes desta, obviamente, mas termina sempre desta forma. Pela tua ação justa e pelo fogo vivo, uma graça concedida. E o que é que isso significa? Significa que nós precisamos destes 3 elementos fundamentais, precisamos que eles aconteçam para que a alquimia aconteça. E esses 3 elementos são a tua ação justa. E a tua ação justa é tu a tentares mudar, tu a teres vontade de mudar, tu a teres compreendido porque é que em determinadas situações agias daquela forma e começas a tentar agir de outra. Depois temos aqui o poder da graça. O poder da graça é quando há uma parte de ti que sabe que precisa de saber entrar numa certa quietude para poder receber, para que a mudança e a alquimia aconteça efetivamente. O fogo vivo é a combustão que acontece no interior do ser quando estes 2 elementos se casam de forma harmoniosa. Por isso, em todas as verbalizações, e elas obviamente são muitas, porque há muitas possibilidades aqui de diagnóstico, termina sempre desta forma: que a alquimia seja, pela tua ação justa e pelo fogo vivo, uma graça concedida. Esta graça, ela é concedida também através de um processo que é de verbalização, porque esta verbalização não é um instrumento apenas para o terapeuta, ela é depois fornecida à pessoa que está a ser tratada para ser verbalizada diariamente durante X dias, que também vão ser diagnosticados aqui. Por isso temos, por exemplo, aqui este gráfico de 0 a 100 que vai servir, entre outras coisas, para isso também. Quantos dias de verbalização são necessários para a transmutação e a pessoa verbaliza de forma consecutiva a verbalização, obviamente, que tiver sido diagnosticada, ou tá? Há outras, há a verbalização de perdão, por exemplo, que é fundamental, normalmente para desbloquear os processos. E, na verdade, aquilo que se está a conseguir aqui com este processo é aceder ao poder da graça. É quando a pessoa já entendeu, já tenta mudar, mas há que aceder a uma certa quietude, e essa quietude vem através de uma verbalização que vem recodificar, que vem reprogramar o inconsciente que estava programado para ser vítima. Tá, aqui estamos a falar do chakra básico. Não vamos esquecer. Então é preciso reprogramá-lo para ser o emancipado, para assumir a responsabilidade da sua vida, das suas coisas, em todas as situações. Ok? Bom,
Juntamente com tudo isto é material, não é? Da formação, ou seja, a própria placa, a alquímia. Temos aqui o livro das verbalizações e temos também fichas protocolares onde poderão ir apontando, com gráficos, obviamente, estão lá os gráficos todos direitinho, é só colocar cruzes, mediante aquilo que se vai diagnosticando, para depois fazer todo um apanhado. E depois há vários protocolos, tal como funciona na mesa radiónica, com várias fichas de trabalho. Aqui trabalhamos com protocolos direcionados para aspectos como a metafísica da saúde, ou seja, as causas psicossomáticas das doenças que eventualmente a pessoa possa ter, questões comportamentais, questões da personalidade, aqui muito refletido na questão dos chakras, e depois questões muito mais profundas associadas ao processo da alma, e que são vistos aqui nos arquétipos primordiais. Também são diagnosticadas áreas de vida, em que áreas de vida é que determinados aspectos se verificam, ou seja, isso obviamente através das casas do zodíaco e dos signos e por aí fora. Reparem que, como vocês sabem, nós no nosso mapa, o nosso signo solar é porque temos lá o Sol, mas os outros todos estão lá, ou seja, somos todos ao mesmo tempo. Mas muitas vezes, muitos dos problemas que nós temos têm a ver com energias mal distribuídas. Vou pôr este mal entre aspas, porque as coisas são como são e como devem ser. Mas são desafios, digamos, que nos dificultam às vezes o equilíbrio em determinadas áreas. Por exemplo, podemos ter por defeito energia de carneiro, vamos supor. Não está lá muito bem aspectado no nosso mapa. Então vai-nos faltar eventualmente em algumas situações força para aquele impulso inicial, coragem, força de vontade, aquela vitalidade, não é? Que é muito típica do carneiro. E isto pode ser trabalhado aqui, através das verbalizações, ancorando essa energia que está por defeito. Então, são infinitas as possibilidades. Naturalmente que, para quem faz a formação, tem uma série de protocolos já preparados, mas não quer dizer que a pessoa se fixe por ali. E que não possa inventar, ok? Outras possibilidades, porque realmente elas existem. Na questão da mesa radiónica, vocês aprenderam especificamente relativamente à questão da supressão do feminino e do masculino. Este também é um aspecto que é trabalhado aqui, que é diagnosticado aqui, ou seja, desde logo qual é que é a tendência à supressão na linha de ancestrais masculina ou na linha de ancestrais feminina, e depois as verbalizações específicas para cada uma destas situações, que depois se deverão associar aos arquétipos primordiais. Os arquétipos primordiais são um pouco mais complexos, por isso não vou entrar para a compreensão, por isso não vou entrar muito por aqui agora, porque é preciso uma série de pré-requisitos a nível dos fundamentos filosóficos, e isso obviamente é passado no curso. Falo mais dos chakras porque é aquilo que é mais acessível e que normalmente as pessoas já têm conhecimento. Agora, quando estamos a tratar arquétipos primordiais aqui, por isso é que eles estão aqui no topo desta pirâmide, não é? Porque isto é como se fosse uma pirâmide, cada uma das rodas diz respeito a uma parte, é uma camada do ser, sendo que obviamente as que estão mais em baixo são aquelas que mais se aproximam do corpo físico, e estas mais em cima são aquelas que mais se aproximam do espírito, do eu sou. Não é? Do nosso eu superior, se quiserem, como quiserem chamar. Bom, então creio que deu para compreender a grande diferença, as diferenças, como este pode ser um trabalho complementar, e como são ferramentas diferentes, obviamente, que servem para coisas diferentes.
Esta é para um trabalho profundo de reprogramação do ser. É reprogramar-nos em novas narrativas, porque aquelas que já não nos interessam, que dizem respeito a consequências do passado, ou seja, são produto da lei do karma, se quiserem. E aqui, com este processo, nós realmente fazemos uma alquimia, uma mudança. Bom, tenho bastante informação no meu perfil Mónica Guimarães, bastantes textos, outros vídeos e obviamente na página da Escola Sofia. Está lá uma página dedicada a este instrumento, a alquimia. E então é isto, espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer forma, estou sempre aqui disponível. Nós vamos agora fazer uma nova formação no próximo dia 6 de março. E bom, nesta primeira fase ainda será, a primeira parte será online, o material vai pelo correio para que a pessoa possa operar do outro lado. E se houver depois possibilidade mais à frente, haverá, para quem preferir a questão presencial e se quiser deslocar, isso será possível, mas vão sempre manter-se as duas possibilidades de ser presencial ou continuar online até ao fim. Bom, obrigada por me terem ouvido e até à próxima.